Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo eu tenho certeza que todo mundo vai querer assistir, porque é uma entrevista sobre o 10º semestre, o último e derradeiro semestre. Agradeço de coração a Thaisa, que compartilhou tantas experiências com a gente. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai fazer o Vem em Mim 10º semestre com a Thaisa, e eu tô super feliz que a gente vai fazer, porque eu morro de curiosidade para saber como é o 10º semestre. Então eu queria te agradecer por estar aqui contando pra gente, Thaisa. Eu que agradeço a oportunidade, na verdade, de poder explicar isso. Era uma coisa que, pelo menos no grupo de representantes, eu sempre tentava deixar o mais claro e o mais mastigado para as turmas anteriores, para não chegar tão perdido nesse final de curso. Legal. Como você estava me falando, vocês tiveram 2 EADs e depois as disciplinas, né? Então, você pode começar falando Isso, dos EADs? sim. Os EADs, na verdade, para a gente são matérias de encaixe, né? Nossa turma sofreu o que a gente chama de grade de transição. Foi quando a faculdade pegou e modificou toda a grade curricular. Então, como a gente estava no meio do curso, a gente estava ali pelo quinto, a gente estava no sexto semestre, por ali, quinto, sexto semestre, eles modificaram tudo, modificaram nomes, mesclaram matérias, então ficou maior confusão. E por conta disso, eles tiveram que. Todas as turmas que estavam na faculdade naquele momento ficaram com a grade misturada. A nossa grade é esse caso. Então, as duas matérias que nós tivemos de EAD, na verdade, são matérias que eles dão no início da graduação. Então, as matérias que eu estou tendo agora, tem muita gente que está tendo, sei lá, no segundo, terceiro semestre. Que, inclusive, quando nós fomos olhar ali o material, eram coisas que a gente falava assim: por que eu estou tendo isso no 10º semestre? Eram coisas assim bem básicas da psicologia, no sentido de você não deve falar sobre a sua experiência pessoal no setting terapêutico, o como se portar, o que deve e o que não deve, qual que é a visão da psicologia na saúde. Então, era uma coisa assim mais básica para os primeiros semestres. Nós tivemos só agora para poder fechar a grade curricular. Tá certo. Então, a primeira disciplina que você vai falar, que realmente é a do 10º, é uma que também a gente tem super expectativa, que é Seminários Integrativos em Psicologia, e eu vou deixar você explicar. Isso. Seminários integrativos em psicologia é praticamente o nosso TCC. Na FMU, depois que eles liberaram a não obrigatoriedade do TCC, eles tiraram, e nossa turma é praticamente a primeira a não ter o TCC. No lugar disso, eles colocaram em seminários integrativos, que é um mini TCC que você faz num semestre. Como funcionou? A gente separa em grupos, né? Então tem vários grupos na sala, pelo menos com a nossa professora que a gente fez, não tinha um mínimo ou máximo, juntava ali quanto quisesse fazer em 2 fazia, em 7 fazia, aleatório. Você pegava um caso que algum dos integrantes do grupo atendeu no semestre anterior, então no nono semestre, pegava um paciente de alguém ali do grupo para fazer uma análise mais profunda do caso. Então, a pessoa trazia para todo mundo, abria esse debate, e a gente fazia uma pesquisa mais aprofundada na literatura da psicologia no geral, para desmembrar mais. Então, tinha os passos, tinha cada coisa que deveria ter. No 10º também que a gente aprendeu, provavelmente vocês vão aprender antes, eu não sei, a metodologia SNAPS, que na verdade é uma sigla, né? E você seguindo essa metodologia, você consegue fazer um estudo mais desmembrado e mais detalhado de cada caso. Isso não serve só para seminários integrativos, é para qualquer coisa. Se você quer deixar mais claro e mais organizado, o Snaps é uma boa alternativa, porque você consegue ali organizar o seu pensamento, você já deixa as coisas organizadas de acordo com o tópico. Então, a gente aprende isso em seminários integrativos e depois desmembra e vai colocando. A gente, então, vai mais atrás da teoria. Por exemplo, o meu grupo, a gente fez sobre o caso que eu atendi no semestre passado. E a gente pensou de uma maneira diferente. Eu tinha atendido junto com o meu vice, que também é meu namorado, e a gente atendeu na visão lacaniana nosso paciente. O nosso grupo era de 4 pessoas,
Então tinha eu, o meu namorado, um amigo nosso que também é lacaniano e uma amiga nossa que é de comportamental assim, ferrenha, maravilhosa. E a gente decidiu fazer o nosso estudo em cima da comportamental. Então, como seria comportamental atendendo o nosso paciente? Como seria essa visão da comportamental? O que poderia trazer de diferente para o nosso paciente? E foi muito interessante, porque eram coisas que a gente não tinha pensado e não tinha ido muito atrás, principalmente porque na FMU a gente não tem tanto a comportamental. A psicanálise é muito mais constante na FMU. Então, para a gente foi bem legal, foi bem interessante. A gente aprendeu muita coisa com essa nossa amiga, com as pesquisas e na apresentação. Como a gente teve que fazer tudo EAD, a nossa apresentação também foi EAD. A gente teve que apresentar por videoconferência, fizemos a apresentação de slides, mas normalmente você pode fazer essa apresentação mais livre. Então você escolhe se você quer fazer na sala uma apresentação de slides, se você quer fazer um vídeo no YouTube, se você quer fazer uma roda de conversa. O modo como você apresenta o trabalho final é livre. No final, todo mundo meio que seguia um padrão, porque a gente não tinha muito como modificar. Mas é bem interessante porque você consegue ter visões diferentes, tanto você debatendo com outras pessoas o caso, quanto você indo mais a fundo em toda a bibliografia. Então você não fica só naquele básico do relatório final de que Lacan diz isso aqui e pronto, acabou. Não, você vai atrás de Lacan, você vai atrás de Winnicott, você vai atrás de Freud, e por que isso? Porque você começa a desmembrar mais. E você começa, às vezes, a descobrir mais coisa. Então, foi bem interessante. Não deixa de ser um desafio que te puxa o semestre inteiro. Porque toda hora você tem que mandar coisa para a professora pedindo ajuda, pedindo dúvida, corrigindo aqui, corrigindo ali. Tem todos os tópicos certinhos para fazer. É um trabalho na BNT do mesmo jeito. Então, segue todo aquele molde bonitinho. Tem imagem, tem gráfico, tem tudo. Você tem que colocar análises quantitativas e qualitativas, não é só uma pesquisa teórica, né? Você não chega só com a teoria, fulano disse isso, fulano disse aquilo, você traz dados. Então, é bem interessante. Foi uma matéria muito legal de fazer, muito legal. Eu tenho algumas perguntas. Então, vocês escolheram uma abordagem, que foi a comportamental. Vocês poderiam ter, olhado o mesmo caso em 2, 3 abordagens diferentes? Ou é necessário que você escolha uma só? Não, você pode escolher, se você quiser falar também de todas, você pode. Mas aí no trabalho você também vai ter que fazer essa análise na visão de todas as que você escolher. Teve um grupo que chegou a fazer, eu não lembro se foram todas, mas pelo menos esse pareamento de nós atendemos por tal visão, nós vamos mostrar agora também outra tal visão. E aí eles tiveram que fazer o trabalho, as duas coisas ali descritas. Entendi. E esses dados que você fala que você precisou para apresentar, quantitativo e tal, isso já tinha sido coletado no 9º semestre? Quando vocês estavam fazendo atendimento ou não? Não, os dados quantitativos e qualitativos é em pesquisa mesmo. Você vai atrás de dados que tenham de outros trabalhos acadêmicos, de outras coisas que falem. Então, por exemplo, se eu vou falar de bullying, eu vou atrás de bullying em dados quantitativos e qualitativos. Então, qual que é a porcentagem de crianças que sofrem bullying nos colégios? A porcentagem é maior em colégios públicos ou privados? A taxa é maior entre homens ou mulheres? É esse tipo de coisa. Você vai atrás de outros trabalhos acadêmicos que tragam esses dados para você. Entendi. E quais são os requisitos para um seminário? A gente apresentou um seminário esse semestre, né, no 5º, mas foi meio que uma apresentação de trabalho. Então, eu não sei se quando você está no último semestre, precisa ter não sei, seguir algumas outras regras de seminários, ou algo mais estrito. Assim, pela apresentação era uma coisa bem livre, foi o que eu falei, se a gente quisesse fazer um vídeo no YouTube com cada um fazendo alguma coisa, a gente podia. A apresentação era mais livre. O seminário em si escrito, aí se seguem as regras que a professora passa.
Então, você precisa ter capa contra capa, índice, sumário, se vai seguir, quais são os tópicos principais que precisa ter. Então, você vai ter a sumarização, se vai ter um resumo, tudo isso. Aí a professora também passa já mastigado explicando cada tópico que precisa. E ela coloca pelo menos o esqueleto principal, ela sempre passa. E qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Eu acho que se organizar na pandemia. Se organizar em, tipo, a gente precisa sentar, pesquisar, organizar e resolver. Porque quando você está fazendo isso na faculdade, você tem esse prazo do tipo, eu preciso levar o negócio aqui impresso para discutir em sala. Agora, se você tem que entregar isso online, ou você não tem essa obrigatoriedade de entregar para o professor, você começa a deixar para depois, acha que empurra ali. Eu acho que, pelo menos para o nosso grupo, que eu senti, a maior dificuldade foi essa. Porque a parte teórica nem foi tanto. Como essa nossa amiga, ela sabe muito, muito, muito de comportamental, ela mesma quis pegar para ela toda a parte de pesquisa. Então, a gente não teve muito esse trabalho. Ela já tinha em mente tudo esquematizado, qual o esqueleto, quem procurar, o que procurar. Então, ela só passou esse conhecimento para a gente e a gente foi organizando. Agora, montar realmente, ir fazer as coisas, eu acho que foi o que a gente mais. Não sei os outros grupos, pelo menos no meu grupo, eu percebi que foi mais assim. Entendi. E esse seminário, essa dinâmica da disciplina, é sempre assim ou mudou para isso por causa da pandemia? Você sabe dizer? Como assim? Por exemplo, Como a gente assim? precisou parar com o estágio porque não podia fazer o presencial, né? Aham. Essa disciplina, seminários integrativos, normalmente ela funciona dessa forma? Não precisa de atendimento online, presencial, nada assim? Então, vocês não foram Então, não, afetados nesse normalmente sentido? não, nessa parte não, porque o seminário ele é uma coisa mais pesquisa e escrita. Então, é lógico que afeta a gente não ter, por exemplo, um professor ali diretamente para você perguntar ali na hora, escutar, ter a vivência ali da sala. Mas, por outro lado, a gente usando as plataformas, fazendo nossos grupos, tipo, não modificou tanto, porque já seria um trabalho que a gente faria por fora de qualquer forma, que nem qualquer outro trabalho, seminário que a gente faz. A gente faz muito mais por fora do que em sala. Só que a gente não precisar levar as coisas para a faculdade, já impressas, já isso, para poder entregar para o professor, não sei o quê, faz com que você acabe se acomodando um pouco, se você não se organiza completamente. Certo. E a carga horária dela, você sabe qual é? Era um dia na semana só? Um dia na semana. Hum, legal. Interessante. E tem algo especial, assim, dessa disciplina que foi novo para você, uma forma de trabalho, algo que te chamou a atenção? Eu acho que assim, o principal talvez é aquilo que eu falei, a metodologia SNAP, que você aprende, que é uma coisa realmente diferente, né? Você separar e setorizar, organizar o seu pensamento em cima de um caso. Então, se você lê um caso escrito e você pega e segue essa metodologia SNAP, você consegue organizar muito mais os seus pensamentos. Fica muito mais claro porque fica objetivo. Então, se eu sei qual é, você vai, por exemplo, num dos quesitos aqui, eu não lembro de cabeça agora o que significa cada letra. Mas, por exemplo, numa das letras, você vai ter ali quais são os problemas. Então, você já vai direto, como você já leu anteriormente, você já vai colocar quais são os problemas principais que você percebeu lendo o caso clínico. Então, você, por exemplo, não perde esse tempo lendo de novo ou indo no texto, olhar, você já pegou e separou aquilo. Então, você separa um resumo principal, você separa os problemas, você separa as perguntas que você teve, você separa a bibliografia que você pensa que precisa ser lida. Então, isso aqui é legal você ler, vai. Bullying na visão de fulano. Agora não consegui pensar em ninguém que fala sobre bullying. Mas você vai setorizando, fica muito mais rápido e prático para você fazer. Então, não só para essa matéria,
é uma coisa que você acaba levando talvez mais para a vida depois, na sua parte clínica mesmo. Ou para, não só para quem for para a clínica, mas se você tendo isso, você separa muito mais e organiza muito mais fácil. Nós tivemos também esse semestre, no quinto, a gente teve SNAPs, e o pessoal que comentou sobre o quarto semestre, eles também tiveram. Então, eu acho que agora que a FMU colocou o SNAPs na grade, ela está usando Sim. em vários semestres diferentes. Eu também gostei Era uma bastante. coisa, inclusive, falou assim, por que não mostrar isso antes, né? Esperar no 10º para poder mostrar, Uma ferramenta tão porque... importante, né? Mas, sim, e você já acostumando a ambientalizar. Desde o terceiro, você começa a ter Snap, chega no 10º, já é uma coisa tão natural. Você não fica pensando, o que é o P mesmo? O que é o S? Como é que é isso aqui? Como é que segue isso aqui? Você já se acostuma. Pra gente foi uma ferramenta nova, uma ferramenta boa, mas, por exemplo, se você perguntar o que é cada letra, não lembro todas. Eu lembro que era Eu sei ele Sumarize, mais ou menos isso que era Sumarize, é sumarizar. Numere, o A eu não lembro. Aí pergunte, pesquise e o último S eu também não lembro. E eu vi isso sábado, hein? Eu não me lembro. Eu acho que é analisar. Analisar isso mesmo. Isso. E o último Eu S não lembro direito, mas também não. Mas é muito boa. sim, é muito bom. Eu gostei bastante. Eu acho que o principal dessa matéria é isso, e você conseguir discutir, desmembrar mais o caso clínico de alguém. Para mim foi melhor ainda, porque foi o caso que eu atendi no semestre passado, então a riqueza ali foi muito maior. Mas para os outros também é muito bom, porque você começa a ficar toda hora desmembrando o caso, e as pessoas começam a trazer questionamentos que às vezes você não pensou na época, ou então chega numa conclusão diferente. É bem rico e interessante você fazer tudo isso. E com uma carga teórica muito maior. Uhum. Legal. Muito bom. Essa disciplina está esgotada, é isso mesmo? Tem mais alguma coisa? Acho que o máximo é isso. Legal. Então, agora você teve 2 disciplinas de estágio específico e intervenções, é isso? Isso. Tá. Seria tanto o nono quanto o 10º são o mesmo tipo de estágio. A gente sempre tem a mesma coisa no nono e no 10º. E como funciona? É assim, um deles é o que a gente chama de estágio clínico e o outro estágio social. Estágio clínico é aquele que a gente está lá clinicando na faculdade. Você tem o seu professor supervisor. Você normalmente, a faculdade sempre manda no final do semestre anterior um link ou de forms ou de alguma coisa assim para coletar as suas preferências. Então, por exemplo, eu, Thaisa, prefiro psicanálise. Se não tiver psicanálise, eu vou para comportamental. No social, a mesma coisa. O social, você quer educacional, você quer hospitalar, você quer organizacional, e você coloca ali uma escala de preferência. O que você mais prefere e qual a segunda opção. E aí a faculdade, ali a coordenação, tenta encaixar o melhor seguindo essa lista, tanto a parte clínica quanto a parte social. Nem sempre consegue, né? E aí as pessoas começam a trocar. Normalmente é sempre no início do semestre, tem todo aquele troca-troca, e precisa trocar. Você não pode só simplesmente, quero ir para a sala de fulano. Não, alguém da sala de fulano tem que querer ir para sua sala para você poder trocar. Você não pode só simplesmente vou para lá. Porque as salas são pequenas. Elas têm no máximo 13 alunos. E 13 alunos já é muita coisa para uma supervisão. Parece que não, mas é. Então, você não pode só simplesmente pegar e lotar, mas eu gosto mais do professor fulano. Mas se já tiver 13 pessoas ali e ninguém for sair dali, não tem o que fazer. Você não vai conseguir fazer com fulano. Você vai ter que pensar com outra pessoa. Então, isso acontece muito no início do semestre. Primeiras 2 semanas é a maior auê no grupo, acho que de qualquer sala de nono e 10º, para ficar trocando. Não, porque eu gosto de professor ciclano. Porque eu não gosto de Beltrano. Alguém troca. Eu tô em humanista. Eu tô em não sei o quê. Alguém troca pra... É sempre isso no início do semestre. Sempre. Tanto nono quanto 10º. E a mesma coisa também com o social. Eu quero hospitalar, eu quero organizacional, eu caí com fulano, eu caí com ciclano. Às vezes tem 2 professores diferentes que dão a mesma área e você prefere um e tá com outro, então você também tem que arranjar alguém que troque.
Então, até por conta dos horários. No nono e no décimo, você esquece que existe aquela grade bonitinha de sala A, sala B, amanhã é sala que eu fiquei a vida inteira, esquece, mesclou tudo. Vai ter Santo Amaro, vai ter Liberdade, vai ter tudo que tiver, tudo misturado. No nono e no décimo, as salas são basicamente, o que eu sempre falo, divididas em... Tem um quadro de aula aqui, tem um quadro de aula aqui. Então, você vai ter aula 2 vezes por semana na sala X e na sala Y. E você tem as suas supervisões. O que manda é a supervisão. Então, de acordo com a tua supervisão, você vai ver em que sala de aula não bate com a sua supervisão. Então, se eu tenho supervisão de segunda e terça, eu não posso ir para uma sala de aula que tenha aula de segunda ou terça. E era, por exemplo, o caso desse semestre. A outra sala, a sala B, ela tem aula de segunda-feira. Eu tenho supervisão de segunda e terça, então não poderia estar na sala B. Eu tenho que estar na sala A, que tem aula de quinta-feira. Então, no nono é a mesma coisa. Você vai olhar a tua grade de supervisão, aí você vai olhar quais são as opções de aula e ver, a supervisão é tal dia, que dia que dá para encaixar ali. Tem muita gente que se embola muito com isso, mas é muito simples. É só olhar com calma, a supervisão é que manda. Então, você só não pode colocar a supervisão que caia na grade dos 2 dias. Por exemplo, se eu tivesse supervisão de segunda e quinta, não dá, eu vou ter que abrir mão de alguma, trocar para alguma outra sala. Aí você consegue ver com a coordenação de talvez encaixar algum outro professor sem precisar trocar aluno, porque aí já é uma questão mais de grade. Deixa eu ver o que mais. A clínica, a supervisão clínica, não sei como é que é nos outros. Nos 2 semestres, tanto no nono quanto no décimo, eu tive com o mesmo professor. Né? Fui com o Ivan, lacaniano, e era basicamente, acho que não foge muito, né? A gente chega, conta o nosso caso, o pessoal comenta o caso, então a gente vai contando, o pessoal que vai percebendo links, vai percebendo algumas coisas, vão comentando, a gente dá a nossa visão do caso, o professor também dá, se a gente precisar de alguma ajuda, a gente pergunta para o professor. Então, não sei como é que vou abordar tal assunto com o paciente, não sei como falar com o paciente, tudo isso você consegue falar com o professor, ele vai te auxiliar nisso tudo. E todo mundo vai falando. Então, a supervisão é muito boa nesse quesito, por mais que as pessoas não gostem. É um pouco maçante? É. Porque a supervisão ela sempre vai até muito tarde. Porque, foi o que eu falei, são poucas pessoas, mas é muito conteúdo. Mesmo a gente atendendo em dupla, continua sendo muito conteúdo. Porque às vezes são 2 pacientes, então são 2 sessões de 50 minutos. E tem paciente que traz muito conteúdo. E você precisa passar isso. E às vezes são coisas que você acaba deixando de falar e que depois você tinha que falar, e enfim, você faz toda essa análise ali junto com a sala. E você também acaba ganhando a vivência dos outros escutando os outros. Porque você vê outros pacientes trazendo outras demandas, que o seu às vezes não trouxe, e viu como o seu amigo reagiu a isso. Então, o paciente falou que o cachorro dele morreu. E ele ficou assim, ficou assado. E aí o seu colega de sala reagiu assim, reagiu assado, falou isso, falou aquilo. Você tem essa vivência ali do que foi feito, se foi efetivo, se não foi efetivo, como foi a reação. E também o como agir ou não agir. Então, o professor ele sempre dá a indicação do tipo, eu acho que vale a pena você seguir por esse caminho, pergunta isso, pergunta aquilo. Então, você também acaba também já pegando essa sabedoria, não sei dizer, mas nessas situações. Então, por mais que seja maçante, é maçante. Mas vale a pena, é um ganho de você poder escutar o caso dos outros. E a mesma coisa no social. No social, ele normalmente é um estágio fora da faculdade. Você vai entrar em contato com instituições, então se for hospitalar, educacional, o próprio organizacional, você vai atrás de instituições. Então, se eu estou no organizacional, eu vou atrás de alguma empresa que eu possa fazer alguma coisa voluntariamente na empresa, sei lá, 1 vez por semana. Então, eu vou chegar lá com um projeto de que, eu vou fazer uma análise de ergonomia aqui no escritório para ver se está tudo ok, e, enfim.
Então, um exemplo. E aí eu vou lá semanalmente, vou fazer o relatório e vou contar o que aconteceu. Ou então, por exemplo, o hospitalar, nós temos duas vertentes de hospitalar lá na FMU. Nós temos a hospitalar normal, que você vai realmente para o hospital, então você vai ganhar essa vivência hospitalar. E também tem a hospitalar, normalmente quem pega a supervisão com a professora Kátia, ela sempre traz os pacientes bariátricos do hospital onde ela trabalha. E aí nós fazemos a avaliação psicológica para ver se eles podem fazer ou não a bariátrica. Semestre passado eu fiquei com ela, atendi duas pacientes e também foi assim bem interessante, tanto escutar as pacientes dos nossos colegas, quanto também trazer e ver o avanço dos nossos pacientes. Eu acho que o mais gratificante é isso. Pelo menos nessas duas pacientes, eu e o meu namorado que nós atendemos juntos, nós vimos muito o avanço dessas duas pacientes. Parecia no meio do caminho que, tipo, nossa, mas não tá indo, não tá indo. Você começa a se questionar. Eu acho que tanto no nono quanto no décimo, principalmente no nono, mas no décimo também, você se questiona se você tá realmente fazendo o negócio certo, porque às vezes você não vê avanço, você às vezes vê que você ainda tá no mesmo lugar, às vezes você se sente que tá fazendo ali só uma entrevista, o paciente só responde quando você pergunta, não está andando como você achou que andaria, ou como você viu na teoria nesses 5 anos de faculdade. E aí no finalzinho você vê que mudou, você pega ali, às vezes o próprio paciente percebe isso e traz isso para você. E eu acho que é a parte mais gratificante disso, o paciente perceber que aquilo que você fez, por mais curto que seja, que é quase uma PB que a gente faz ali, que são por volta de 10 sessões, aquilo surtiu efeito real na pessoa e ela conseguiu mudar para melhor de alguma forma, alguma coisa. E pelo menos ali com as bariátricas a gente conseguiu sentir bem no semestre passado. Os pacientes de clínica também. Esse semestre foi totalmente diferente, eu não consigo explicar melhor como seriam as outras partes do estágio social, porque foi agora tudo EAD. Mas, teoricamente, nós iríamos esse semestre eu fiquei com organizacional. Eu estava em contato com o colégio para a gente poder fazer ali um trabalho junto com os alunos que estavam para se formar, né, no terceiro ano, talvez o pessoal do segundo, que está para ingressar nas faculdades, a gente estava pensando em fazer algum trabalho ali em cima disso, talvez uma questão mais esclarecedora, não chega a ser uma orientação vocacional, mas essa questão de entrar na faculdade, saber o que quer, isso também entra muito no organizacional. Então, o social é mais instituições fora da faculdade. E o clínico, clínica lá sem mudar muita coisa que a gente já imagina que seja. Nós também tivemos estágio suspenso agora no quinto, mas aí retomou para fazer, né? Agora que teve a mudança na resolução, foi retomado. Eu queria te perguntar uma coisa. A primeira vez que você entra em atendimento naquelas salas da clínica, bom, antes disso, eu tinha entendido que no último ano todo mundo da Liberdade ia atender em Santo Amaro por causa das salas da clínica. É isso mesmo, né? Isso, é isso. Não só atender, como as aulas também são em Santo Amaro. São todas em Nono e Santo Amaro. décimo, tudo Santo Amaro. É tudo Porque Santo Amaro. a nossa faculdade, a clínica é registrada em Santo Amaro. Então, a gente precisa ter as aulas, aí ter a supervisão, tudo em Santo Amaro. Então, Certo. nono e décimo, Santo Amaro. E sempre o atendimento de estágio é em dupla? É isso? Normalmente, pelo menos, não precisa necessariamente ser. No nono, eles indicam bastante sem dupla, porque é a primeira vez que você está indo atender, então rola aquele nervoso de estar sozinho com o paciente, e também por conta da demanda, principalmente se você quer atender de sábado. Então, é quase que, tipo, você quer atender de sábado, vai ter que ser em dupla, porque a demanda é muito grande e tem pouca sala. Então, se todo mundo for sozinho, não vai ter sala suficiente. Principalmente agora que eles diminuíram o horário de sábado. Semestre passado, começava acho que às 7 da manhã, 7 da manhã, e até às 4 da tarde. Esse semestre só vai até meio-dia. Então,
eles diminuíram bastante, você perde muito tempo. Inclusive, uns pacientes nossos do semestre passado tinham vários, tinham dois que eram depois do meio-dia. Um era às 2 da tarde e o outro era às 3 da tarde. Então, por exemplo, esses dois a gente não conseguiria mais atender. Acho que é isso. Então, e aí, a pergunta que eu ia te fazer: como foi a experiência de entrar pela primeira vez na sala da clínica para fazer o atendimento? Nossa! O nervoso tava 1000, pelo menos para mim. Mesmo entrando junto ali, sabendo que eu não tava sozinha, o nervoso é muito grande. Porque você fica tipo, mano, se eu fizer algo errado, se eu falar que eu não devia, você fica muito à sorte, entre aspas, né? O que salva é que você precisa fazer uma ficha. Toda vez na primeira consulta, você faz a ficha do paciente. E essa ficha, pelo menos para mim, é um baita de um quebra-gelo. Eu usei muito essa ficha para poder começar a puxar realmente a conversa com o paciente. Tinha muita gente que gostava de fazer a ficha final da sessão. E eu preferia fazer no início, porque eu já conseguia pegar informações na ficha. Inclusive, com a paciente do semestre passado, num dos momentos que eu estava ali desesperada, tipo, eu não sei mais o que falar, eu bati o olho na ficha, tipo, naquele momento de socorro, do tipo, me deu uma luz, alguma coisa. Uma palavra da ficha que eu tinha anotado me fez pensar numa pergunta e que desencadeou ali um negócio que eu falei assim, nunca que eu ia sozinha pensar nisso. Mas se eu não tivesse feito a ficha antes, não ia rolar. Então, eu acho a ficha um ótimo alicerce ali para começar o negócio, porque você pergunta de tudo para o paciente, não só os dados principais de endereço, nome, pais, mas você também pede o porquê, o principal, né? O porquê que ele veio para a clínica, o como que ele chegou, e informações também do tipo, se você já fez cirurgias, se você toma medicamentos, o porquê de fazer a cirurgia, o porquê do medicamento. Isso são informações que às vezes te ajudam a entender de alguma forma. E também são ganchos para você puxar assunto. Entendi. Muito bom. E teve alguma coisa quando você estava atendendo que você pensou, nossa, se eu tivesse estudado isso no 4º semestre ou no 5º semestre, alguma coisa assim? Para nós que estamos aqui achando que talvez algum conteúdo não seja tão relevante, não estamos estudando muito, e que você sentiu falta depois no último ano? Não sei alguma coisa em específico, mas uma coisa que eu tive muita dificuldade no semestre passado foi para fazer os relatórios semanais. Porque todo relatório semanal você precisa fazer com análise teórica. E é uma vez que eu fiquei assim, não, primeira sessão, como é que eu vou fazer uma análise teórica na primeira sessão? Eu conheci o paciente, como é que eu já vou botar que Freud disse? Então, pelo menos para mim e para minha dupla, foi um desafio fazer isso, de todo o relatório colocar uma, mesmo que seja pequena, você tinha que vincular de alguma forma com a teoria. E isso eu senti dificuldade, porque eu sabia as coisas, mas falar que Freud, 1815, fundou lá, isso complicava. E se você vai no Google procurar, você não encontra. Principalmente em questão de psicanálise, que é uma coisa assim, vai e vai. E quando você acha que você lê um negócio, vem ele desdizendo o negócio e desmembra de novo. Então, eu acho que pelo menos para mim, para minha dupla, a maior dificuldade foi essa parte teórica mesmo de fulano, ano tal, disse tal coisa, então isso aqui vincula com o que o paciente falou. Eu senti que não tive tanto apoio em relação, por mais que a faculdade passe muito isso, eu sabia, eu sentia ali a teoria. Então, eu sabia que o meu paciente estava ansioso, eu sabia quais eram os gatilhos, eu sabia que isso puxava isso ou aquilo, mas botar que foi fulaninho que falou em tal ano, e isso pegava mais, pelo menos para mim, não sei os meus outros colegas. Entendi. E nesse período, nesse tempo todo que você estudou, você está chegando agora no último semestre, você conseguiu escolher uma abordagem, você fala, meu coração bate por fulano? Eu estou tendendo por, assim, na verdade, por muito tempo, eu falei assim, não,
psicanálise, para mim, faz todo sentido. Tudo que a gente falava psicanálise, para mim, pô, total sentido. Só mudaria alguma nomenclatura ou outra, que eu acho que Freud, nos anos de agora, algumas nomenclaturas a gente poderia atualizar, mas discussões para lá. Mas depois de a gente fazer o trabalho com a minha colega de comportamental, ela plantou a sementinha ali, ela conseguiu fazer isso, e eu comecei a me questionar bastante. Acho extremamente interessante também, mas acabaria seguindo mesmo na psicanálise, porque já tenho mais essa facilidade, já leio mais sobre psicanálise, então para mim seria muito mais rápido, mais prático, mais fácil. Mas o comportamental tá ali, vai que eu puxo aquela gaveta em algum momento. Quando a minha amiga se vê. E você também já sabe onde buscar, né? A informação dessa sua amiga pode te ajudar, né? Muito, muito. Ela sabe muito de comportamental, muito. Muito bom. E agora você está se formando, já decidiu quais serão os próximos passos? Vai continuar estudando alguma especialização? Vai para a clínica? O que você vai fazer? Inclusive, eu estava falando sobre isso no início dessa semana passada, por aí, com os meus pais sobre isso. Que eu fiquei por muito tempo, inclusive se a Fernanda ver esse vídeo, me desculpa, Fernanda, me desculpa. Por muito tempo, eu sempre falo assim, eu vou para hospitalar. Depois que eu vi, isso me marcou muito. Quando eu entrei na faculdade, como eu entrei na turma de meio de ano, a gente entrou já com o pé ali na Semana da Psico. Foi logo de cara, sem calor, opa, Semana da Psico, vai. Então, e a primeira palestra que eu vi foi a da Belkis, na época era a nossa coordenadora, e ela que trouxe as psico-hospitalar para o Brasil, e a palestra dela, para mim, foi tipo, tudo. Ali eu falei assim, quero isso. E eu sempre tive muito claro isso, e todas as vezes que a gente trouxe tudo, essa questão de hospitalar e tudo mais, eu sempre fiquei, nossa, eu quero isso, eu quero estar no hospitalar, eu quero isso. Mas, por conta da minha vivência, eu não trabalho ainda na área e tudo mais, eu trabalho como auxiliar administrativa numa empresa de móveis para escritório, e eu tenho muita essa vivência administrativa. Então, eu tenho muita facilidade também com essa questão de organizacional e RH. E principalmente nesses últimos semestres, a chaminha do RH começou a querer levantar. Então, eu estou bem dividida e eu preciso decidir se eu vou atrás de especializações de hospitalar ou se eu vou atrás de especializações de organizacional. Eu estou bem dividida, assim, tem ainda o coração batendo ali, hospitalar, só que também tem aquele pezinho do... Mas não é mais fácil entrar em organizacional? Você também vai se dar bem, você tem essa facilidade, você já tem uma certa vivência. Então, eu ainda estou um pouco ali mexida entre os dois, são os dois principais. Tem escolar também, mas o principal são esses dois. O escolar seria talvez uma coisa mais para longo prazo, porque aí também é o meu xodózinho de crianças, querer ali mexer com elas. Entendi. Isso desde sempre. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu nunca vi ninguém conversando sobre isso na FMU e eu acho bem assim, estranho, porque na minha primeira faculdade, logo no começo, já tinha um monte de empresas de formatura querendo vender festa pra gente, e eu não vejo muito isso, eu não sei se para mim não chegou, ou se não tem muita movimentação em cima disso. Vocês vão fazer alguma festa de formatura, alguma viagem, alguma coisa? Como funciona? Vamos sim. É que normalmente as empresas de formatura procuram a partir do quinto. Você falou que estava no quinto agora, né? Então, o problema foi o corona aqui, ó. Foi o corona. Então, tá. Normalmente as empresas começam a castar os representantes nos corredores a partir do quinto semestre. Entendi. Eles dizem, você é do quinto semestre? Eu falei, ai, como é que sabe? Então, sim, a nossa turma vai fazer formatura. A gente adiou a nossa festa seria em outubro, mas por conta do corona, a gente está planejando fazer ali final de fevereiro, início de março, porque também tem o carnaval ali no meio. Então, provavelmente, talvez, não sei, a gente está vendo, talvez juntar com a festa do nono, porque o nono está indo para o 10º agora, fechou com a mesma empresa. Então, por que não?
Estamos vendo Seria uma ainda, né? boa, seria uma boa. Tem ainda um caminho aí pela frente, a gente está pensando ainda em tudo isso. Então, normalmente todo mundo faz a festa, assim, é uma coisa comum. A única coisa é que as turmas não são muito grandes, né? Psico não é aquela turma de direito com 200 pessoas, né? Mas sempre teve, sempre teve. Normalmente também, pelo menos essas últimas turmas, foi sempre com a mesma empresa, né? Depois, se quiser, te passo contatos. Sim. E é isso, a gente tá bem, o pessoal tá bem animado com a festa, né? Tá tranquilo também que a gente já avisou que vai adiar, inclusive eu sou a comissão também, eu sou um pouco de tudo aqui. A gente tá organizando tudo, tá passando tudo para eles e estamos aqui contando os segundos do corona passar e a gente ter a nossa festa. Legal, muito bom. E assim, de uma forma geral, você que é a nossa, hoje está no 10º, o top das galáxias, o que você teria de para nós que estamos nos outros semestres? Aí eu acho que o principal, o meu aviso, é paciência com a clínica, porque foi aquilo que eu te falei uma vez até aí por mensagem, né? Não sei se até vocês chegarem lá se vai modificar, mas como tem pouca gente na parte da clínica, sobrecarrega um pouco o pessoal, então nem sempre eles passam todas as informações para a gente. Então, se o paciente pega e liga e fala, vou faltar, nem sempre eles anotam o recado. E aí você fica, paciente já chegou? Paciente já chegou? Paciente já chegou? Paciente não chegou, paciente não vem. Paciente deixou um recado? Não, ninguém ligou aqui com esse nome. Mas ligou. E você só fica sabendo depois, né? Ou quando você liga para o paciente, ele fala, mas eu já liguei, eu já avisei ontem. Já aconteceu, inclusive, comigo. O paciente precisou, acho que foi para o hospital, não lembro direito o que aconteceu. Ligou avisando no dia anterior que não ia poder ir e ninguém avisou. E eu fiquei ligando, até que o momento atender e falou assim: caramba, eu liguei ontem avisando e vocês não respeitam, eu tô aqui, não posso. E eu fiquei tipo, na sessão seguinte a gente se explicou, pediu desculpas e tudo mais. E é uma coisa constante, é uma coisa que a gente vive cobrando a coordenação da clínica, a gente vive falando, mas é uma coisa que acontece. Então, sempre ficar de olho nessa questão dos avisos, né? Dos dados, sempre deixar tudo muito claro. Quando for escrever as coisas, olha 50 vezes, porque eles não vão estar indo atrás de você se você escrever o seu e-mail errado ou se eles não entenderam a sua letra. Escreve o mais claro possível, tipo, letra de forma o mais para não ter erro. Porque se eles entenderem que um traço, na verdade, é um underline e o e-mail voltar, eles não vão atrás e falar assim, pô, seu e-mail voltou. Ele tá nem aí. E se o e-mail voltou, eles não vão marcar paciente para você. Sabe? Ou então, marcou paciente, você não recebeu o aviso e, pô, isso já aconteceu. Ok que, a partir desse semestre, eles adotaram uma metodologia diferente. Eles estavam fazendo uma planilha compartilhada, então você entrava no e-mail do Outlook e olhava a planilha para ver se você já estava marcado. Então, você procurava seu nome, o nome da sua dupla, e via se já tinha o paciente marcado e qual a sala. Então, ficou um pouco mais organizado nesse ponto. Você não dependia totalmente do e-mail. Se estava o seu e-mail errado, você dançava. Isso aconteceu muito, com muita gente, tanto do 8º quanto do 9º. O e-mail, quando a gente estava no outro semestre, o e-mail não chegava avisando, você não ia, porque pô, não tem nada marcado, não tem horário para ir, e o paciente estava lá. E depois a clínica, pô, você não está vindo para cá? Foi como? Não estou sabendo de nada. Então, agora, pelo menos essa parte dos agendamentos eles organizaram. Seria mais essa parte do paciente veio, paciente não veio. Sempre deixar muito claro quando você chegar lá, falar o nome do paciente ou da sala, se já deu horário e ele não chegou, sempre ficar de olho. Normalmente, quando os pacientes chegam lá, eles recebem uma etiqueta com o nome deles. Então, você sempre dá uma olhada se for, por exemplo, primeiro atendimento, não sabe, ou deu o horário, se dá uma passada ali meio que não quer nada na frente das cadeiras e vê se tem o nome da pessoa. Ou então chega e levanta, fulano já chegou, fulano de tal, para ver se a pessoa tá lá.
Se demorou mais um pouquinho, pergunta na clínica, ligou, deixa um recado. E a mesma coisa vocês, não dependa também só da clínica. Se, por exemplo, você não puder, vai faltar por algum motivo na sua sessão, avisa o paciente pelo teu telefone também, não só pela clínica. Você avisa a clínica, mas liga do seu telefone, oculta o número, liga para o paciente e fala, olha, sessão de sábado não vai conseguir, não vai rolar por causa disso, não sei o que lá, não precisa vir, a gente vem no sábado. Porque se depender da clínica, a clínica pode não ligar para o paciente, pode não avisar, e o paciente vem, e aí você acaba tomando na cabeça. Você não pode faltar. Você não pode faltar, em hipótese alguma, numa sessão. Só se for alguma coisa do tipo, tava indo para a faculdade, bati o carro, o ônibus tombou, que aí são fatalidades que você não tem controle, mas se você já sabia que isso ia faltar, você precisa avisar. Tanto a clínica quanto o paciente, porque isso é motivo de reprovação. E faz sentido, né? Faz sentido que seja, porque realmente é um desrespeito que a gente não pode cometer. É claro, como você falou, se foi um acidente, alguma coisa, não tem problema, mas se não... Muito bom, Thaisa. Eu adorei. Eu adorei, saciou muitas das minhas curiosidades com relação ao 10º, e acho que vai ajudar muito todos os alunos a ter uma ideia, né, até de como se preparar para o estágio, né? Isso que você falou da questão da fundamentação teórica, que a gente precisa chegar no final, né, no final da faculdade já mais pronto, sabendo que desde a primeira sessão a gente já vai ter que fazer, então já acende uma luzinha aqui. Tá. Prestar mais atenção nesses pontos. Legal. Muito bom. Algo mais que você gostaria de compartilhar? Acho que não, acho que o principal foi isso mesmo. Ter paciência, chegar calmo na sessão, usar todos esses artifícios que a gente tem. Lá na clínica a gente também tem caixas lúdicas, então se você pega a criança, você pode pedir essa caixa lúdica, tem jogos, tem bastante coisa. A clínica também dá muita coisa pra gente, é muito boa. Só precisa, em alguns pontos, se organizar melhor, ter ali um pulso firme. Quem sabe semestre que vem já não esteja melhor, né? Mas, de resto, acho que o principal era isso. Muito bom. Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter se preparado tão bem para a entrevista, compartilhado tanta coisa com a gente, viu? Eu tenho certeza que vai ser muito valiosa essa sua experiência compartilhada. Sim. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Obrigada e bom final de semestre, boa colação de grau, boa formatura para vocês, se divirtam. Muito sucesso nas suas especializações. Quem sabe um dia a gente volta a se ver quando você estiver fazendo uma especialização e tiver mais coisa para contar para nós. Tá bom? Com toda certeza. E precisando, estou sempre lá. Estou sempre falando no grupo de representantes, sou uma pessoa muito ativa. Precisa de alguma dúvida, não sei o quê, pode me chamar, eu vou estar respondendo. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo. Estou sempre ali, o que precisar é só chamar. Tá ótimo. Obrigada. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Que tudo, né, pessoal? Fiquei super ansiosa para chegar logo no 10º semestre. Tenho certeza que todo mundo amou essa entrevista. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus colegas, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima.